Seja muito bem-vindo a Caçadores de Endorfina TV, o Movimento Cura, o podcast da vida real. Eu sou Marcelinho Overdose, hoje estamos aqui com a nutricionista Laís Soares, que vai estar falando com a gente sobre nutrição comportamental de alto impacto. Nutricionista Laís Soares, seja muito bem-vinda a Caçadores de Endorfina, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, para mim é uma honra, né? A gente já tá conectado há tanto tempo e desde o começo eu falei que no momento certo a gente iria unir essa energia, né? Com o intuito que a gente tem de contribuição, né? De levar conhecimento e conteúdo de valor para as pessoas. Legal, é isso aí. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Eu já quero pedir para você que está nos assistindo para compartilhar esse episódio de hoje com quem você acredita que precisa melhorar o seu comportamento nutricional, né? Hoje a gente sabe que estudos aí, a gente vê bastantes estudos falando hoje que a obesidade ela mata mais que a fome hoje, né? Então você que está nos assistindo, dê de presente esse episódio para quem você sabe que vai fazer bem ouvir e talvez tocar a pessoa que vai estar nos assistindo hoje, tá? Eu queria começar aqui com a Laís e gostaria que ela nos contasse um pouco da trajetória dela, né? Resumida, porque é uma trajetória longa mas é linda, então eu não podia deixar de que ela contasse, para vocês conhecerem também um pouco, né? Da Laís, quem é a nutricionista Laís Soares, de onde vem, né? Como ela encontrou esse caminho e até chegar nessa nutrição comportamental, que é realmente um pilar muito forte, que ela trabalha muito forte e as pessoas eu acompanho ela há muito tempo e eu vejo muito feedback muito positivo de todas as pessoas que caem na mão dela. Realmente, eu posso dizer que são pessoas curadas hoje, é muito legal isso. Então, fica à vontade para contar um pouco da tua história aí pra gente. Então, uma história bastante cheia, né, de vários detalhes e muito rica, da qual eu me honro muito, né? Eu sou natural de Anitápolis, um município muito pequenininho aqui da região de Santa Catarina, e saí de lá com 17 anos, com o desejo de continuar estudando, e até o momento onde eu encontrei um curso, que é um curso técnico em nutrição, isso foi em 2008, então a minha trajetória na nutrição já é desde 2008, eu fiz o técnico, que é um curso que dura 2 anos, fiz a faculdade, que foram mais 4 anos, e depois emendei mais 2 pós. Eu fiquei um longo período de tempo estudando, bem dentro da parte técnica, né? E no meio desse caminho, então entrou uma outra área, que é a área de desenvolvimento humano, onde entrou a parte comportamental. Então eu já era nutricionista formada, onde eu consegui perceber algumas dificuldades, alguns desafios dentro da parte clínica, que era o paciente travando batalhas com coisas que a parte técnica da nutrição não conseguia resolver. E aí, quando eu fui para dentro da área do desenvolvimento humano, da área do comportamento, eu consegui compreender que 80% do resultado que a gente tem nas nossas vidas é a nível comportamental. E nem só de nutrição, então, né? Nesse Exatamente. Caso, né? Então, tem coisa que foge da nossa ossada técnica, coisas que a gente não aprende na faculdade, coisas que a gente não aprende numa pós-graduação, a não ser que essa pós-graduação ela seja em nutrição comportamental, certo, que existe essa especialização, né? Mas 80% dos resultados, eles estão pautados em comportamento. E é uma parte que a gente precisa entrar a fundo, muitas vezes, no paciente, porque vai ser isso que vai fazer com que ele se mantenha com o resultado. Porque mais do que alcançar o resultado, a mudança que ele tanto quer, é ele se manter com essa mudança. E essa mudança, para ser mantida, ela precisa de alteração, mudança de comportamento, né? E por trás do comportamento, o que está vinculado com comportamento? Emoções, né? Então é o campo emocional. Eu gosto. Aí nós vamos entrar. E aí, gente, eu sou entusiasta tanto quanto o Marcelo, né? Emoção é com a gente. Emoção é com a gente. Que massa. E é incrível, assim,
a gente conseguir mergulhar muito mais a fundo e trazer para o paciente uma percepção de que muitas vezes o que ele está tendo de descontrole, de desajuste alimentar, enfim, que levou ele a um quadro, a alguma doença relacionada à nutrição, na verdade, é um reflexo, né, de algo que está desequilibrado, né, em outro campo, em outra área da vida dele. Né? Então, isso é sensacional. Eu pego, assim, histórias que a gente vai muito fundo e descobre coisas que, tipo, putz, a pessoa estava compensando, estava utilizando essa alimentação. Eu não tenho dúvida alguma disso, que realmente a gente, foi o que eu te falei, né? A gente costuma comer as nossas emoções, né? A gente come as nossas emoções. E eu acho que esse gatilho, o pior de comer essas nossas emoções, é que quando a gente chega nesse estágio, nesse gatilho de tipo, tô ansioso, vou comer, a gente não tem nada saudável pronto perto da gente. A gente tem só alimentação ruim perto da gente. E a gente vai aonde? Na ruim. Porque a gente ela que vai salvar, ela que vai me deixar... Cara, eu percebo muito em mim, porque às vezes me bate umas ansiedades assim, e é uma coisa muito louca, e realmente é comportamento, porque assim, a gente sai do consciente, né? Sim. Eu acho que tu vai poder me confirmar isso depois. Eu saio do consciente quando eu entro nesse estágio, mas como eu sou uma pessoa muito consciente, que eu tô sempre me policiando e coisa, logo eu me barro também. Então, tipo assim, opa, cara, que é isso, tá louco? Porque quando eu percebo que eu tô comendo, é isso. Não, mas agora é isso aqui. Não, agora é isso aqui. É isso aqui. Não, mas é isso. E não paro. Tipo assim, parou, cara? O que tá pegando aí? Então eu paro, começo a analisar. Tipo, o que deu, cara? Tá ansioso? Tem alguma coisa? O que tá acontecendo? Tá triste? Tem alguma coisa? Então tá acho que então entra toda essa parte realmente da emoção, né? Eu tenho uma pergunta aqui para ti, para a gente agora começar a adentrar mais nisso e realmente tu poder falar um pouco, porque, né, eu sempre falo, todo mundo hoje é profissional em alguma área. Então existem vários profissionais dentro de uma certa área. Mas, cara, sempre tem aqueles que se destacam, né, que são mais humanos, que entregam realmente mais uma parte humana, assim. Que eu vejo muito isso no teu trabalho, né, que eu enxergo muito isso. Então, tipo assim... vejo muitos nutricionistas hoje passando receita, coisa e tal, cara, é sempre o mesmo relatório, sempre a mesma receita, isso aqui é para todo mundo, né? E tem gente até que compartilha o seu cardápio, o seu receituário que recebeu da nutricionista para os amigos e coisa, cara, não, cada caso é um caso, ainda mais se tratando de comportamento, porque cada um se comporta de um jeito, cada um tem uma história, cada um tem, né, uma forma. Então, entrando mais a fundo nisso, eu acho que eu já resumi um pouco aqui, né? O nutricionista normal, ele vai meio que por isso aí. E essa parte comportamental, que eu gostaria de saber como é que funciona, né? Essa diferenciação. Porque, não, eu não sou só, né? Você não é só nutricionista, você é um nutricionista comportamental. Pode falar um pouco da diferença, assim? Lógico que tem a diferença, mas... o que você trabalha de diferente de uma nutricionista normal? A nutrição convencional, ela não vai entrar tão a fundo nessa questão do comportamento, né? Não é isso que a gente aprende na faculdade mesmo, né? Entendi. Então, a gente vai ter ali algumas disciplinas de base que vão nortear ali o nosso processo, só que a gente pouco para compreender a parte e estudar a parte de comportamento. Então, ali a gente vai ser ensinado a parte de dietoterapia, que é tratar alguma doença, né, através da alimentação, ou a nutrição esportiva, que é direcionada para o esporte e tudo mais, mas a gente não estuda quase nada da parte comportamental. Só que em todas as áreas, em qualquer situação, seja ela para tratar uma doença, seja ela para o esporte, todo ser humano ele é um ser humano emocional. Né? Nós somos seres emocionais. E por trás de tudo o que a gente faz, de todas as nossas escolhas, vai ter esse processo emocional por trás que vai conduzir um comportamento em relação a isso.
é muito, para mim, né, é muito simples de identificar quando o que bate no paciente é algo comportamental. Porque a partir da terceira consulta, que eu percebo que o cara tá patinando em alguma coisa, que é muito importante compreender que a nutrição ela é um processo. Então, assim como uma terapia, um terapeuta não vai conseguir fazer com que aquele paciente tenha um resultado em uma única sessão, Exato. Processual, Como tudo na vida, espera Exato. Milagres em 10 minutos, né? Aquelas coisas assim. É que a gente é a geração do É. imediatismo, né? E depois a gente pode até falar um pouquinho sobre dopamina, que é muito legal de falar, Legal. que é um hormônio aí que tá relacionado a essa parte do imediatismo, da recompensa e tudo mais. Vai marcando aí que a gente vai entrar. Então, ali nessa construção do processo, a gente já começa a perceber que o paciente, ele, não é aquilo ali. Por quê? Porque aquele cardápio, né, aquela abordagem foi insuficiente. Ele não se sustenta, ele tem processos de sabotagem por trás e tudo mais. E se você, profissional da saúde, né, ou profissional nutricionista, não tiver compreensão, pouco você vai conseguir fazer por essa pessoa. Então, isso foi o que mais me instigou e mais me movimentou a me desenvolver dentro da parte de comportamento. Porque eu ficava limitada, chegava às vezes na terceira consulta, às vezes o paciente não estava tendo o resultado que eu esperava que ele tivesse e também que ele deseja ter. E aí entrava num ciclo de frustração, do tipo, eu não tô sendo suficiente, eu não tô sabendo conduzir. Por quê? Porque a nutrição, o alimento, não é o que você come. É a forma com que você come. É a forma com que tu se relaciona com essa comida, né? E hoje em dia a forma com que a gente está se relacionando com a comida é que tá realmente, assim, muito bagunçada. Falasse um pouco de fome emocional, né? Que tu percebe que é emocional. Nós temos 3 tipos de fome, geralmente, que eu sempre trago a explicação de cada uma, para que a pessoa, então, consiga identificar o que está rolando no dia a dia dela. Então, nós temos a fome social, que seria aquela fome onde a gente vai para um encontro, a gente tem uma festa de aniversário, nós somos seres sociais. E aí a gente vai comer, a gente vai confraternizar e tudo mais. Nós vamos ter a fome fisiológica, que é a fome real, que é para essa que realmente a gente deve recorrer ao alimento, né? E ela dá os seus sinais. Então, a gente vai ter o quê? Vai sentir o estômago roncando, vai sentir, às vezes, um pouquinho de fraqueza, né? Um pouco de falta de energia, irritabilidade. Se ela não estiver sendo nutrida da forma correta, né? E ela não é seletiva. Então, ela não gera dúvida que é fome. Sabe? Entendi. Se tiver uma banana, você tá feliz. Se tiver um ovo, você tá feliz. Se tiver qualquer coisa que dê pra comer, você tá feliz. Ela não é seletiva. É como a sinalização pra gente ir ao banheiro. Você não tem dúvida que você precisa ir ao banheiro. Ela é fisiológica, orgânica. Sim. Teu corpo manda esses sinais, né? E essa seria a fome pra qual a gente mais deve se movimentar, apesar de todos termos os 3 tipos de fome, né? Emocional, física e social. E a fome emocional, ela é uma fome... A fome física também, ela é gradativa, ela vai crescendo de forma gradual, né? E a fome emocional, não. A fome emocional, ela pode vir, inclusive, depois de uma grande refeição. Exato. Aquela vontade do docinho. Eu preciso de um docinho. Isso. Ali é emocional, porque você já tem plenitude gástrica... Sim. E aí não tem o porquê você ter fome. O docinho. Quem é que não quer o docinho? A gente tem aqui, ó, mas aqui hoje lógico que eu fui buscar os low carbs, né? Eu nem sei direito o que é, mas tá aqui, eu sei, não. Eu quero coisa pra nutricionista hoje, eu vou servir uma nutricionista. E aí peguei lá, inclusive lá com a Julica Sementes, aqui em Brusque. Muito obrigado aí pelos doces. É fantástico o espaço deles lá. E já que a Laís falou também em esporte aqui, eu já queria aproveitar para convidar vocês para conhecerem o site do nosso patrocinador oficial, da marca Universal da Endorfina, Overdose de Endorfina, que estão com umas peças fitness fantásticas, produtos incríveis. Passam lá também para conhecer e podem comprar sem medo que vocês não vão se arrepender. É produto de altíssima qualidade, tá? Muito obrigado aí a Overdose de Endorfina
por estar sempre nos patrocinando aí também, tá? Vamos dar continuidade então aqui, Laís, nas perguntas. Fantástico, não imaginava que tem esses 3 pontos, muito legal. Saber identificar, né? Isso, e dissipar isso realmente, né? Porque é isso, né? A gente fala nutrição, mas, pô, né? Ninguém percebe que é isso, né? Que tem a física, a emocional. A emocional, ela é seletiva, tá, gente? Então, vai vir essa vontade e vai ser assim, ó, do docinho, da pizza, do cachorro-quente, de uma besteira. De não querer parar, quando eu não quero parar. De ficar, ela vai ter nome, ela vai ter nome, ela vai ter direcionamento, tá? E ela é, tipo, bem cavalar, ela é imediata, ela é no agora. E então, ela é inconsciente, né? E ela é inconsciente. Por isso que eu digo, vocês têm que parar e perceber, tipo, cara, o que eu tô fazendo? O que é isso aqui, cara? Às vezes, eu me pego, assim, eu fico um pouco triste com algumas pessoas que eu vejo, né, com essa inconsciência toda, porque às vezes eu olho para algumas pessoas e eu digo, eu sei que é difícil realmente, porque essa parte emocional, mas a gente tem que tentar se curar de alguma forma. Eu acho que a gente não pode se entregar, né, como eu vejo as pessoas se entregando, sabe? Eu vejo algumas pessoas e digo, cara, mas como que você conseguiu chegar até aí? Por que você se deixou, se perdeu tanto para chegar nisso aí, entende? Porque não é questão de estética, nunca foi questão de estética. A gente está falando de saúde aqui. Nutrição é de dentro para fora, né? O teu estético vai ser consequência, né? E tudo bem começar por estética. Tudo bem, todo mundo começa, 99%. Eu, pelo menos, não conheci ninguém até hoje que não começou por estética. Tudo bem começar por estética. Mas vai muito além, entende? Muito além. Então, comecem, nem que for por estética, mas, cara, não se permita mais chegar para onde você está e começa a voltar, porque tá tudo errado, entende? Então, tipo assim, cara, não é questão de nóia, não é questão de estética, não é nada, mas eu sei, o meu corpo responde. Né? Às vezes eu falo para as pessoas, agora no inverno eu acabo avacalhando um pouco, acabo me permitindo um pouco mais, comendo um pouco mais de besteira, mas o meu corpo responde, me dá sinais. Né? E não é questão a hora que eu olho no espelho e vejo lá, pô, já tem agora um colotinho aqui, a minha pochetezinha já veio. Não é isso. Eu tenho dores, são inflamações daí. Eu tenho dores no joelho que eu nunca tive, correndo. É uma perna que começa a doer mais, é algum lugar que começa... Cara, isso é uma coisa que só vai aumentando e vai dando em tudo quanto é lugar. E aí o que vem? A primeira coisa, tô ficando velho mesmo, tô ficando... Não, cara, não tá ficando velho. Não é velhice. Não é idade, é má alimentação, é toda uma vida desregrada, é um dormir ruim. Mas por que dorme mal também? Por que dorme ruim? Porque também se alimenta mal. Quando eu me alimento saudável, quando eu entro num estado de alimentação saudável, que eu me alimento leve à noite, cara, o meu sono é totalmente outro. Então, assim, a gente tem que parar de ficar se mentindo pra gente, porque a gente fica o tempo inteiro se mentindo. Aí a gente quer botar na idade, a gente quer botar na ansiedade, quer botar, pode até ser que seja da ansiedade, da coisa, mas então você já sabe que é da ansiedade. Então não faça. Tipo, não, isso aqui é só ansiedade, não vou continuar com isso aqui. Não quero. Entende? Então, stop. Para. A alimentação, ela influencia diretamente, né? No fortalecimento de um estado de ansiedade ou no controle de um estado de ansiedade. Então, isso é muito importante. Dentro dessa parte das fomes que a gente estava falando, eu sempre falo e eu gosto muito dessa frase. Se fome não é o problema, a comida não vai ser a solução. Então, se você se percebe comendo emocionalmente, se perceba e se permita também compreender o que está por trás dessa fome. Para de sustentar esse vício e esse vínculo e entenda que se fome não é o problema, a comida não vai ser a solução, ela só vai ser mais um problema que você vai ter que corrigir ali na frente, né? Só vai agregar mais um problema, porque através dela, né, desse descontrole, vai vir o quê? Vai vir uma doença, vai vir uma frustração, um descontentamento por causa do físico, né? Nós vivemos a era da inflamação, né? O nosso estilo de vida, ele é muito inflamatório, é um mar de inflamação, assim, absurdo que a gente vive. E para a indústria alimentar, para a indústria estética, é muito vantajoso. Por quê? Porque uma pessoa que ela tá inflamada, ela é uma pessoa que envelhece rápido. E o meu público maior é o público mulher, né? É o público feminino.
E aí a mulher ela é ainda mais vulnerável, emocionalmente falando, nesse campo assim da autoestima, da estética, porque é muito mais padrão imposto em cima da mulher. E uma mulher que está inflamada, ela envelhece rápido. E uma mulher que envelhece rápido, ela é uma mulher desesperada. E uma mulher desesperada, ela é uma mulher que ela vai consumir na velocidade da luz o que vomitarem na frente dela. O que prometer fazer alguma coisa ali instantânea, onde entra daí toda, bem isso aí que você falou, né? Onde entra toda essa parte realmente, né, dessas indústrias aí de estética, de tudo, né? Prometendo mundos e fundos de resultados. E é isso aí, ela tá desesperada, ela vai se entregar. Ela vai se entregar. Aonde entra, né, toda a parte de operação também, exato, né? E assim... Que não resolve porque é comportamental. Não resolve porque o que acontece, gente? Alto impacto é comportamento. Tudo que for alto impacto vai gerar mudança de comportamento. Quando não gera mudança de comportamento, não é alto impacto. Então, assim, eu sou super a favor da parte estética, tá? Eu acho que tá aí, a gente tem os procedimentos que a gente pode melhorar e que a gente tem que, né, tá aí ao nosso alcance. Mas não adianta eu querer ter a mentalidade de que aquilo ali vai resolver por mim. Porque quando eu deito numa caminha, numa maca, é algum profissional ou alguma máquina que tá fazendo o processo por mim. Mas o alto impacto é quando eu mudo aqui. E mudar aqui é comportamento, é trabalho, é identificar que aquilo ali realmente se faz presente no teu dia a dia, que aquilo ali influencia nos resultados que tu estás tendo. E é um trabalho, é labor, é arregaçar as mangas e construir, desconstruir, construir, isso dá trabalho. E as pessoas não querem passar trabalho. Né? Então, não querem passar pelo processo, né? Como você falou, tem um processo. Tudo tem um processo. Né? Então não adianta pegar atalho, cara. Essas coisas não adianta, eu falo. É que nem... Agora eu vou falar um pouco dessa parte que você falou ali. Eu vou falar um pouco. É igual o cara... Porque o homem daí já é mais louco por isso. Em ser fortão, em ser o cara, pá. É o mesmo processo do cara que toma os anabolizantes, que toma as coisas pra crescer, pra ficar musculoso, pra ficar forte. Cara, tudo que tá ali, tudo que ele conquistou, nada é dele. A hora que ele parar de tomar, vai tudo embora. Não é dele, não tem nada dele ali. Diferente de um cara que constrói um corpo usando realmente só as ferramentas naturais que ele tem. Que é o corpo dele, que é os pesos que ele tem na academia, que é uma alimentação saudável, porque daí buscando tudo realmente o que tem na nutrição, para ele quer ganhar mais músculo, tem nutrição, tem alimento que vai dar mais, tem alimento que vai dar mais energia, tem alimento que vai dar mais força. Esse cara, ele está construindo algo dele, é de verdade. Então eu sempre comento, né? Eu sou um cara alucinado, viciado em treinar, em coisa. Então assim, tudo que eu tenho hoje, o meu corpo, ele é totalmente meu. O meu corpo tem... depois tu pode confirmar isso pra gente, mas o corpo ele tem memória. Até onde eu já li, até onde a gente, né, que eu também gosto de ler um pouco sobre isso, mas o corpo tem memória. Então é tudo meu. Se acontecer, e vocês, cara, a galera que treina musculação vai confirmar isso. É uma das coisas mais ingratas que tem a musculação. Porque você se mata o ano inteiro, se mata a vida inteira, porque eu falo, né, isso pra mim é pra vida, não é projeto verão, isso aí pra mim não existe. Né, projeto vida mesmo, é pra vida inteira, porque não adianta eu ficar saudável só no verão, não tem nada a ver. Não vai me dar longevidade nenhuma isso, né? Então, é tudo meu. Cara, a memória que eu tenho, se eu fico sem treinar 1 semana, 2 semanas, cara, o cara já se olha no espelho e já começa a ficar desesperado. Meu Deus, tá indo embora, cadê? Tudo, né? Não tem nada, mas tipo assim, o que tem já tá indo embora. Já tá indo embora e tal. Só que ao mesmo tempo, quando você retorna, cara, em 1 semana tá tudo ali de novo. Responde, tá tudo ali de novo. Porque é teu. Entende? Teu corpo criou essa memória, é teu. Né? Então isso é muito legal. Então tem muito a ver. E aí entra essa parte que você falou, são atalhos e coisa que, cara, isso aí cai fora disso aí, porque tem coisa pior que mentir pra gente mesmo. Pode mentir pro mundo inteiro, cara, mas mentir pra si mesmo é a pior mentira de todas, cara. A gente tem que parar com isso, tem que sair disso aí o quanto antes, porque o único prejudicado é a gente. A gente pode estar enganando todo mundo.
Mas não tá prejudicando todo mundo, tá prejudicando só a gente. Então não adianta enganar todo mundo e o único prejudicado ser você. Para com isso. E a consciência também de que onde o básico não é bem feito, o sofisticado ele se torna inútil, né? Então, muitas vezes eu tô querendo... a gente tem uma pirâmide que eu desenho, assim, para os pacientes nos atendimentos, que seria a base da pirâmide, ela representa 70%, que são todos os pilares de sustentação, e 30%, que é o topo da pirâmide, que é onde vão entrar as estratégias, um suplemento, né? Enfim. Mas as pessoas, elas querem inverter a ordem, elas querem colocar o 30 no 70 e o 70 lá no 30. E aí, gente, é gastar dinheiro, é tiro no pé, é fazer xixi caro, é uma loucura, né? Então, é um auto-engano, é absurdo, assim, o que rola. Daí eu quero chá, eu quero suplemento, eu quero... Isso tudo existe, isso tudo faz parte do processo, uma estratégia nutricional por um determinado período de tempo vai fazer, né, com que a gente alavanque um processo e tudo mais, mas ela é estratégia, enquanto que você não tiver os pilares de sustentação desse processo, que é uma alimentação rica em comida de verdade, que é o alimento que a terra te dá, né? Ou que tem uma mãe, que você sabe a origem daquele alimento, né? Seu sono, pilar de sono corrigido, um sono de qualidade, que hoje em dia é um dos grandes problemas, assim, tá no sono. Saúde intestinal, que as pessoas não fazem ideia do que é saúde intestinal, né? Que essa questão do tipo, de o intestino ter sempre sido, só é visto como um órgão de excreção, não, ali é que tudo acontece. Ali é a grande fábrica do nosso corpo. Então, assim, 80% da imunidade está no intestino. A nossa imunidade, toda a parte até de produção hormonal, né? Serotonina, endorfina, toda essa parte é o intestino que produz, né? Por isso que ele é considerado o segundo cérebro. E aí as pessoas, elas estão com problemas, assim, absurdos a nível intestinal. É raro quem chega no consultório e que não apresenta alteração gastrointestinal por causa do estilo de vida, né? Então, saúde intestinal, sono, comida de verdade, hidratação e exercício físico são pilares. E se você tá sendo um mau aluno, né? Não tá se dedicando em um desses pilares e você tá investindo seu dinheiro em alguma estratégia ou algo que tá no topo da pirâmide, que são aqueles 30% da estratégia, de um suplemento e tudo mais, você tá jogando dinheiro fora e você tá se perdendo no processo. Ótimo, legal. Né? Então, assim, aonde o básico não é bem feito, o sofisticado é inútil. Essa é uma frase que eu utilizo muito, assim, para conscientizar as pessoas. Muito bom, muito bom. É isso. Vamos se atentar, galera. Nutrição. Como é que é? Aquela outra que é... Descasca mais e abre menos. Descascar mais e desembalar menos. E desembalar menos. Entendeu? E ter essa percepção, assim, muito consciente para vocês que alto impacto é tudo aquilo que muda comportamento. Enquanto que não for uma mudança de comportamento, vai ser considerado de baixo impacto. Então, esse baixo impacto, ele vai fazer um efeito mínimo e muitas vezes vocês vão estar pagando um preço absurdo por ele. O segredo mesmo mora no que é alto impacto. E alto impacto é processo de se conhecer, de se perceber, de olhar para dentro de si, de perceber aonde que tá o gatilho que faz com que eu vá buscar a comida, né? Esse preenchimento desse vazio, ou não só a comida, né? A compra, enfim. De querer aceitar a verdade, né? Isso. De querer viver de verdade, de aceitar a verdade. É o que eu falei antes pra vocês. A gente tem que parar de mentir. É isso. Né? Nutrição comportamental é isso. Ela vai chegar e vai dizer pra vocês, é isso e aquilo. Então não adianta também ir lá se consultar com a Laís e encher ela de mentira, entende? Você tem que chegar e contar realmente a verdade, o que você sente, coisa. Até brinco às vezes com a minha avó, né? Minha avó que ia nos médicos também não falava a verdade, assim, mas o que adianta? Como é que tu vai fazer uma consulta
e chega lá e fala um monte de mentira. Tem que falar a verdade, pô. E as histórias, assim, que chegam pra mim, enfim, elas são, por a gente mergulhar muito mais fundo, elas são, assim, ó, gente, de uma proporção louca do quanto que a gente cava. E, às vezes, quando a gente fala da nutrição comportamental, pode ser que para algumas pessoas fica muito distante, do tipo, meu Deus, aonde que chega isso? Eu quero trazer um exemplo aqui de 2 pacientes, para vocês entenderem a que ponto que a gente vai na nutrição comportamental. Eu tenho uma paciente que ela já faz acompanhamento há um bom tempo, né? Ela já tem um processo lindo, uma construção maravilhosa. E recentemente, com toda essa linha, com todo o buscar, ela entrou num looping, porque ela acendeu algumas coisas dentro dela, voltaram algumas coisas dentro dela. Essa paciente, ela passou por um processo de abuso quando ela era criança. Quando a gente passa por um processo de abuso, muitas vezes, para se proteger, a gente engorda. A gente desconfigura nosso corpo. Porque o nosso subconsciente, ele quer o quê? Proteção. Eu não quero ser vista. Eu não quero ser olhada. Eu não quero ser desejada. Então, eu vou fazer o quê? Desconstruir, deformar. O subconsciente, ele vai fazer isso. Ele vai arrumar um recurso de luta e fuga para que eu me proteja e aquela situação não se repita mais na minha vida. A criança dela foi ferida e ela, adulto, continua ainda achando que é criança. Hoje ela pode se proteger, mas o subconsciente dela tá tão ancorado naquela experiência que ela vem e ela faz todo o processo. Então, é muito forte quando a gente fala de comportamento. O que eu busco e o que eu resgato dentro da parte comportamental, gente, assim, ó, é precioso demais, porque é tu dar a chave da libertação pra pessoa, sabe? De dizer, cara, que lindo, passou. Sim. Sabe? E isso é recente. E teve uma outra paciente também recentemente que é bem engraçado. Ela tinha um vínculo com pasta de amendoim. Comia, daí eu percebia que Se for a nossa, a gente em breve tá lançando aí, a pasta de amendoim da overdose. Se for a nossa, não cura ela, Laís. É uma forte potencial cliente nossa aí. Gente, olha só. Então, ela é forte, tá? Porque ela comia, eu fiz o cálculo com ela. Gente, eu fiz o cálculo com ela, ela comia 11 colheres de pasta de amendoim por dia. Eu queria pregá-la na parede, tá? E aí, tá, beleza. E amendoim é um vício, né, cara? A gente que gosta, né? E eu sou viciado nele. Ele é um alimento que ele precisa de um certo nível de cuidado, porque ele faz parte do grupo dos inflamatórios, né? Então a gente tem que ter tudo tem que ter um controle, né, gente? E ele é extremamente calórico também. E o que acontece em relação a ela? Eu vi que tinha um furo, eu vi que tinha um vazamento, porque o processo dela não ia e eu fui investigando e cheguei na pasta de amendoim. E ela comia pasta de amendoim todos os dias. E aí ela falou, eu perguntei pra ela, porque ela ficou também aguentando isso pra ela, né? Porque ela podia ter te falado antes, né? Mas, não tem noção. É isso que eu falo, entende? Se tipo, tem que chegar lá e jogar, pô, tem que jogar aberto, senão, cara... Eu investiguei, aí eu falei, falei pra ela, em quanto tempo tu come um pote de pasta de amendoim de 500 gramas? Ela comia em 3 dias. 3 dias, gente, é assim, ó, era 1/3 daquele pote de 500 por dia. Eu fiz o cálculo com ela, dava em torno de 11 colheres de sopa de pasta de amendoim por dia. E isso representava mais de 1.000 calorias por dia só de pasta de amendoim. 1.000 calorias para uma mulher. Sim. Gente, não tem como, não ia dar. E aí eu fui mostrando. Só que mais do que identificar o alimento e o furo, eu quis entender o porquê que aquele alimento era tão afetivo para ela. E o que rolou? Há um tempo atrás, ela passou por um processo de transição, de término de um relacionamento. No momento do término do relacionamento, ela estava fazendo acompanhamento com um nutricionista. E o nutricionista apresentou a pasta de amendoim. E aí a gente tem uma falsa ilusão de que, é saudável, então eu posso comer. Sim. Não, gente,
Ó, Deu vontade de comer um docinho. Uma pasta de colherada amendoim é extremamente calórica, Sim. né? E aí o que acontece? Não é porque é saudável que você pode comer à vontade. Exato. Então, quantidade altera a qualidade. Exato, né? E é saudável naquela quantidade ali. Passou daquela ali Exatamente. já não é mais. E aí, fui indo, e aí ela falou bem assim, ó, que ela chegava, ela tava naquele momento bosta da vida dela, passando pelo processo dela, e ela falava assim, ai, mas pelo menos eu tenho a minha paixão. E aquilo ali serviu... agarrado no pós com a pasta de amendoim, cara. E aí, aquilo ali, pra ela foi muito afetivo e supriu pra ela uma ausência naquele momento. Então, veio e preencheu um vazio emocional naquele momento. E ela ficou. Então, já faz mais de 3 anos que isso aconteceu. E a pessoa continua 3 anos depois, o cenário já mudou, a vida já mudou, a vida já aconteceu de volta, mas eu fico apegada àquele alimento que naquele momento me preencheu um vazio existencial. E aí, eu sempre falo que alimentos que a gente tem descontrole, da qual, assim, ó, do tipo, putz, eu me descontrolo aqui, não tenha em casa. Não é pra ter, não tenham em casa alimentos que você sabe que você vai fugir do controle, né? Porque isso não é legal. Porque é a hora que entra, uma hora que entra o inconsciente, que é aquilo que eu te falei, que eu tô lá, e coisa que era alguma coisa rápida é onde o cara vai descarregar. Eu chego de uma festa, era uma colher de pasta de amendoim. Eu senti isso, era uma colher de pasta de amendoim. E assim vai. E aí, o que acontece? Eu identifiquei o vazamento, mas mais do que identificar o vazamento, se eu não trago pro consciente dela o porquê que ela tem o vínculo, qual é a história que ela tem, ela vai ficar refém o resto da vida dela de pasta de amendoim. Ela nunca vai entender o porquê que aquilo ali é tão importante pra ela, porque que ela deu aquele significado pra pasta de amendoim. E que virou um vício, né? Virou um vício. E aí, cara, pra tirar só, se ela mudar... Porque eu sempre falo, né? Vício, na verdade, vício nada mais é que hábito. Então, antes de virar vício, você criou um hábito, né? Você teve o hábito de começar, tipo, vou começar nisso aqui, que nem, todo dia um docinho desse aqui, todo dia. Então, eu tô criando um hábito de comer todo dia esse docinho aqui. Cara, em pouquíssimo tempo eu vou estar viciado nesse docinho. Vai chegar um dia que não vai ter o docinho, você, cara, cadê o docinho? Cadê meu docinho? Eu preciso do docinho. Nem preciso da pasta de amendoim. Uma colher não basta mais. Não basta, e daí o docinho também não basta mais. Então, tipo assim, é um vício, né? É um hábito que se tornou vício. Então, quando você quiser mudar, você quiser tirar um vício, você tem que começar a mudar os seus hábitos. Então, arrume um outro hábito, né? Eu era viciado em beber final de semana, né? Eu já contei, eu acho minha história aí pra vocês, não sei se vocês conhecem, mas eu já fui um cara muito intenso no álcool. Né? Então assim, mas fui tornando aquilo ali um hábito até que eu me tornei viciado, não conseguia mais ficar sem, né? Não conseguia ir numa festa sem tá doidão, sem tá bêbado, não conseguia. Pra mim ser o cara eu tinha que estar doidão, eu tinha que estar bêbado pra ser o cara, entende? Então eu encontrei na endorfina, no esporte, na atividade, a minha fuga, onde eu não precisava mais, eu comecei a trocar. Então, comecei a mudar meus hábitos. Eu comecei a deixar de beber porque no outro dia eu queria estar legal para fazer um treino. E fui, mas nada disso é do dia para noite. Não existe isso, cara. Não tem remédio. Não tem remédio que vai te fazer, eu quero começar a dormir bem. Não, hoje eu já vou começar a dormir bem. Não, cara. Aí cai nessas faixas pretas, Rivotril e coisa arada. Não tem nada a ver. Então, envolve esse monte de coisa. Envolve nutrição, mas o principal de tudo, tem que querer, cara. Mas tem que querer, com força, com vontade. Se você quiser, você é capaz de qualquer coisa, mas tem que querer. Então, quando a gente quer de verdade, a gente para realmente de se enganar, a gente para de mentir pra gente mesmo, a gente diz, não é isso, eu quero mudar. E começa a mudar, e não vai ganhar do dia pra noite, não tem jeito. Cara, eu tô nesse processo aí um tempão, entende? Então, mas hoje todo mundo fala, queria todos... Meu irmão, sabe quanto tempo eu tô construindo isso? É igual o cara, quando a gente vê o cara que ficou bem financeiramente, não sei o que lá, e acha que foi do dia pra noite. Cara, vai conhecer a história do cara, tá mais de 10 anos batendo na mesma coisa ali, tentando a mesma coisa, e agora conseguiu. Entende? Então, é isso, nutrição é igual, lógico que a gente vai escorregar, a gente vai escapar, vai dar mas é importante a gente saber pra onde voltar. E isso foi o que fez eu voltar para o esporte, porque quando eu era criança e adolescente, eu era muito envolvido com o esporte. E aí depois, numa fase, eu me envolvi muito com o álcool.
Só que eu já tinha na minha memória, no meu corpo, na minha veia, experimentado esporte. Então eu sempre falo para as pessoas, é importante a gente saber para onde voltar. Então por isso que vocês têm que focar muito nos seus filhos, no esporte, na atividade física. E agora me veio também uma coisa aqui falando em esporte, atividade física. Eu quero agradecer também o nosso apoiador Tony Trainer, que é um centro de treinamento de funcional fantástico. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Eles têm lá treinamento para os kids também, então vocês podem estar matriculando seus filhos lá. Vocês podem estar indo lá. Eu vejo um monte de criança acompanhando os pais e aí eles começam a fazer também, é fantástico. Então seja um exemplo, seja um espelho para o seu filho. Inclusive na nutrição, na alimentação. Porque é óbvio que se seu filho vê você comendo mal, ele vai querer comer mal também. Então vocês pais, né? Eu não sou pai, mas eu sei que vocês pais são um exemplo o tempo inteiro. Vocês são um espelho o tempo inteiro. Cuidem o que vocês fazem, cara. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que vocês também... Cara, mas tenta, o máximo que vocês puderem, né? Porque daí entra aquela parte que tu falou também, né? Da pirâmide, o 30-70. Então, tipo assim, você faz um monte de coisa pro seu filho, você quer que ele seja tal coisa, mas você faz totalmente ao contrário do que ele quer que seja. Tipo, não vai ser, cara. Então não adianta. Né? E aí depois lá na frente não adianta cobrar. E assumir essa responsabilidade, né, de que você, na infância, você é o responsável pela saúde do seu filho, né? Porque Exato. Aí o que acontece? Mas meu filho só quer comer besteira. Mas qual é o salário do teu filho? Porque ele trabalha? Porque quem compra é o adulto, Sim. né? Quem vai ao mercado e compra e proporciona isso é o adulto. Se o adulto não proporcionar, outra coisa, os alimentos que a gente tem dentro da indústria alimentar, tanto adulta, mas principalmente infantil, com todo o apelo que tem por trás, com a quantidade de aditivos que tem dentro, eles são altamente viciantes. Então, quanto mais essa criança provar alimentos industrializados, menos atração, menos interessante vai ficar um alimento natural. Daí, mas ele não quer comer mais nada, porque a papila gustativa, o paladar dele, já está totalmente condicionado e viciado nesses alimentos que são extremamente palatáveis. Se a gente, né? Se a gente já é rápido, imagina uma criança, né, cara? Que eles pegam tudo muito mais rápido, né? É tudo mais rápido. E eles são super influenciáveis, né? Com as propagandas, né? Com as gôndolas, com as embalagens coloridas e tudo mais. Então, tudo que tem por trás, assim, da questão de indústria é bem interessante, é bem brutal o que rola, né? Essa engrenagem, ela dá com os dois pés, sem piedade real, assim, sabe? Legal. Na questão de apelo. É isso. Vamos cuidar das nossas crianças aí com mais carinho nessa parte alimentar, nutricional aí, tá? Vamos lá, galera. Vamos se puxar. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora um pouco mais pessoal mesmo, assim, uma coisa minha, assim, que eu tenho comigo, né? Eu não sei se tu concordas ou se tu acreditas, né? Que, tipo assim, eu vejo muitos profissionais da saúde trabalhando em determinados setores, em determinadas áreas, médicos, enfim, né? Vários, com uma imagem distorcida do que eles pregam. Eu acho que tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, você vai num cardiologista e você chega lá, só falta o cara te receber com um charuto e um copo de uísque na mão, né? Você já olha pra ele e percebe que, tipo, cara, como que esse cara aqui cuida do coração das pessoas, né? Porque, será que ele cuida do dele? Então, tipo assim, eu gostaria de saber a tua opinião. Tu acha que isso influencia realmente? Porque eu sou um cara, eu sou sincero em dizer, né? Se eu vou pegar um personal, se eu vou pagar por algum serviço, eu espero que essa pessoa tenha pelo menos a imagem realmente do que ela me vende. Sem hipocrisia alguma. Eu sou assim. Sim. E eu acredito que a maioria das pessoas são. Vai ter muitas que, tudo bem, pode dizer que não são. Mas se é verdade, aí já não sei. Mas eu acredito que a maioria das pessoas são.
Você também acredita nisso? Você também acha isso? Você acha que realmente, pô, se o cara escolheu essa área, se escolheu a saúde, se escolheu ser um personal trainer, se escolheu... Pô, cara, ele é um espelho. Ele é, né? Eu acho que eu tenho que chegar e ver realmente alguém... porque eu não consigo ver ele por dentro. Então tem que ver por fora que ele é uma pessoa saudável, que ele tem realmente condições de estar falando o que ele está falando, porque ele pratica, porque ele experimenta. Porque eu falo, a teoria para mim muitas vezes ela é vaga, cara, ela não funciona. Né? Eu sou mais da prática do que da teoria. Eu sou mais do cara obcecado do que do talentoso. Para mim o obcecado vai muito mais longe que o talentoso. Porque o obcecado ele tem mais vontade. O talentoso, por ele, às vezes, saber que ele tem o talento, ele se torna preguiçoso. E o obcecado vai lá e passa ele. Fica melhor que ele, porque o cara é obcecado por aquilo ali. Entende? Então tem muita gente que é talentosa e não deu em nada, porque só tem talento. Mas não tem obsessão, entende? Então, assim, tu acredita nisso também? Tu acha isso também? Quando tu vai procurar algum serviço, tu também dá prioridade para isso? Essa congruência, né, entre aquilo que tu aplica e que tu ensina, né, e aquilo que tu vive, aquilo que tu experimenta na tua vida tem um valor muito forte, né? Uma outra coisa que pra mim é muito legal e que tem muito valor pra mim é pessoas que já passaram pelo processo. Eu acredito muito que inteligência, né, conhecimento, qualquer leitura em livro, a gente fala que a gente aprende até lendo placa de caminhão, né? Mas que a gente pode aprender até, né, lendo alguma coisa em uma placa de um caminhão. Mas a sabedoria, ela vem da experiência, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu já passei por processos de emagrecimento. Né? Eu já estive acima do meu peso, eu já caminhei, eu já fiz o processo. Então eu sei a dor daquela pessoa, eu consigo entender a dificuldade que ela vai ter ali no meio do caminho. E isso faz com que a gente se torne o que a gente fala de mentoria. Mentor é o cara que ele já passou pelo processo. Ele não é só um profissional ali que ele vai te conduzir e ele vai saber as pedras que tu vai encontrar no caminho, porque ele já encontrou essa pedra no caminho. Então, a nutrição, por exemplo, talvez outra área também, né? Tudo é comportamental, mas a nutrição é tão comportamental, gente, que se não fosse comportamental, nenhuma nutricionista ganharia peso. Porque se eu sei da teoria, se saber da teoria seria... Se eu sei o que precisa comer, se eu sei como é que funciona... o suficiente, por que nutricionista engorda? Por que nutricionista passa por... Sendo que é um dos maiores públicos para distúrbios alimentares. São nutricionistas. Exato. Então são os mais procurados, né? São os mais procurados e o profissional é o que mais passa por distúrbio alimentar, mesmo estando imerso nesse universo. Então percebe o quanto que é comportamental? É muito. Se não fosse assim, gente, os gatilhos que eu tive durante o período de pandemia foram absurdos. Absurdos. Tá? E uma coisa foi levando a outra, e depois vem um processo de resgate, e daí tipo... Daí vem o processo da culpa, porque daí você pensa assim, caramba, mas eu sei do negócio. Isso. E eu tô aqui eu preciso, é isso que eu tô te falando, eu preciso ser realmente um meio, né, de inspiração, de coisa, porque, como é que eu vou cobrar da minha cliente se eu não faço? A tua história, quando tu já passou pelo processo, gera credibilidade. É muito, é porque fantástico. Tu consegue falar de uma forma mais humanizada com a pessoa. É porque tu viveu, né? É o que eu falo. Viveu. Quando a gente vive, é o que eu falo. Quando eu compartilho as minhas experiências com vocês e coisa, e sempre quando eu falo de alguma coisa, geralmente... E se eu sou incisivo é porque realmente eu vivi, eu sei, eu tô falando porque eu senti. Então quando eu falo sempre pra vocês, que eu falo muito do álcool e coisa, e tudo que eu vivo. A Laís me conhece um pouco. Cara, é uma intensidade absurda. Então, tipo assim, agora vai ser álcool. Então, cara, é álcool, mas é álcool, entende? Agora vai ser endorfina. Então, tipo, eu sou desequilibrado nessa parte, porque eu sou muito intenso mesmo, em tudo. Então, agora vai ser endorfina, vai ser. Então, eu sou totalmente desequilibrado hoje na endorfina, entende? Então, assim, mas eu me orgulho. Então, tudo que eu falo, tudo que eu trago pra vocês, não é porque realmente eu vivi. E isso é muito bacana. Eu perguntei isso pra Laís, na verdade, porque eu acompanho ela, né? No dia a dia, o Instagram dela e tal. E ela compartilha bastante receitas, bastante coisa legal, que inclusive é bem bacana. Se vocês quiserem, acompanhem o Instagram dela. Depois a gente vai estar colocando na tela aí pra vocês. Tá? É bem legal, ela tem várias receitas. Inclusive, ela desenvolveu uma
farinha proteica, né? Fantástica, que também vai entrar no nosso mix de produtos em breve, que a gente já tá namorando. Já veja, ó. Há tempo isso, então vai ter uma farinha proteica da Overdose Endorfina, que dá pra fazer, olha, infinitas receitas. Pizza, panqueca, enfim, tem uma muita infinidade coisa. de coisa. É Tem até maravilhoso, panetone, cara. gente, até panetone foi feito. Cara, é muito legal. Tá? Então, por isso que eu te questionei, por isso que eu quis te perguntar. Uma coisa que eu percebo muito na área da saúde hoje em dia é que os profissionais, eles não estão, é área da saúde, profissional da área da saúde. Na verdade, se tornou profissional da área da doença, né? A nutrição, gente, não era para ela ser... A nutrição, ela é uma ciência preventiva. Não era para ela ser para tratar. Hoje ela tá num lugar errado, ela é para prevenir. Né? E eu percebo muito que a saúde, ela foi se desmembrando. Então, assim, hoje existem tantas especializações que tem o especialista no pé, daí tem o especialista no dedinho mindinho do pé. E aí a gente vai desmembrando esse ser humano que ele é total, que ele é integral. Então, o meu olhar é dentro de uma saúde integrativa, onde eu não vou olhar só o corpo desse paciente, tá? É questão de equilíbrio entre todas as saúdes, mental, espiritual, emocional e física. Então, são essas 4. Quando uma dessas saúdes, ela tá em desequilíbrio, a gente vai ter uma resposta no corpo físico. Quando tu fala de cura, e aí é muito legal a gente falar a respeito disso, é que toda doença ou algum distúrbio, enfim, qualquer desequilíbrio, ele já está sendo instalado no teu corpo há mais de 5 anos. Então, quando vem para fora e manifesta, o teu corpo ele já foi dando sinais, ele já foi levantando bandeiras há muito tempo. E aí, em algum momento, ele vem e tu adoece, porque é a forma que ele tem de te dar o sacudão e dizer bem assim, para e me dá atenção. Quero mais. Sabe? Então, é a ressaca. É o que eu falo da ressaca para todo mundo. Cara, a ressaca nada mais é que o teu corpo dizendo assim, cara, eu não vivo disso, eu não gosto disso e eu não quero mais isso aqui dentro do meu corpo, entendeu? Tipo, é isso, cara. Ressaca é isso. E ninguém se liga. Tipo, é o teu corpo dizendo, cara, tu não tá vendo o mal que tu tá me fazendo? Eu vou ter que amanhã acordar mal de novo? Mas eu fiquei doente do nada. Não, gente. Ninguém fica doente do nada. Sim. É uma construção silenciosa, e né, que vai acontecendo. Mente e corpo o tempo inteiro, né? Porque estão ligados, totalmente ligados, né? É muito holístico isso, né? Eu tô lendo um livro chamado Você é a Sua Cura, se eu não me engano. Eu sou a cura, uma coisa assim. Eu sou a minha cura. E, cara, é fantástico. É tudo muito, cara, completamente ligado. Tipo, Totalmente. E aí, beleza. A gente começa lá, né? Essa construção, ela começa lá no fundinho, lá na menor parte. E ela vem pra fora. Então, o processo de cura, a gente geralmente começa do maior pro menor. E por isso que a gente começa cuidando do corpo físico. Uma das coisas que as pessoas fazem de forma... um pensamento equivocado que as pessoas têm é o seguinte. Eu vou ficar melhor, daí eu começo. Espera eu estabilizar que daí eu começo. Não existe esse caminho. O caminho eu começo fazendo, vou me sentindo melhor, vou me fortalecendo durante o processo e aí, quando eu vejo, eu estou bem. E não do tipo assim, deixa eu estabilizar. Agora eu não tô bem emocionalmente, aí eu vou deixar pra começar. Não vai começar, só vai potencializar. Se permitir começar, né, dentro das condições que você tem atualmente, né, sair desse 8 ou 80 e se permitir começar a fazer os movimentos, vai fazendo com que você se empodere, vai fazendo com que você goste do processo, o mínimo de resultado que aparecer vai ser um motivador ali e vai aos pouquinhos, né, te trazendo cada vez mais Vamos pra casa e vai arrumando ela aos poucos. Né? Exatamente. Uma casa tá toda desarrumada, a gente tá todo desarrumado. Cara, começa a arrumar. Porque uma coisa vai arrumando a outra. E aí, nesse campo também, esse desmembrar da saúde, né, onde todo mundo é especialista de alguma coisa, deixou de ter um olhar integrativo para o paciente. Então, dentro da minha linha de abordagem, que é a parte mais comportamental... É número, né? Hoje é número. Eu olho de forma integrativa para esse paciente. E eu vou conseguir identificar se o problema dele está dentro da ossada da nutrição, ou se o problema dele hoje está dentro de uma área comportamental e emocional. Que daí eu vou ter condição de
ajudar ele, direcionar ele, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, levar ele para uma outra linha de abordagem, porque eu sei que eu ali, profissional, sozinha, não dou conta. Entendi. Ótimo. Sabe? E ter essa honestidade do tipo, o que tá dentro da minha cacapacidade? Sim, Olha, exato, dentro da minha capacidade como nutricionista, eu posso te levar até aqui. Se eu vejo que é comportamental, eu acabo levando ela para dentro de um universo dos treinamentos, que é um outro universo que eu trabalho com inteligência emocional. Certo. Então eu vou desenvolver e trazer para ela as ferramentas para ela se fortalecer, identificar, fortalecer. Pra ela tomar posse da vida dela de novo. Porque exato, ela tá totalmente... liderar de volta, porque ela tá porque só... ela perdeu, tá perdida. Ela tá desconectada. É o que mais tem hoje, gente. É totalmente a gente fala, né? Assim. Um dos meus projetos de nutrição e emagrecimento consciente eu chamo de o resgate, porque na verdade quando tu começa a se nutrir de forma adequada, tu começa a fornecer pro teu corpo aquilo que de fato ele precisa, ele se sente assim, ó, tão acarinhado que ele te retribui em resultado, né? E aí quando tu começa a se alinhar dentro da nutrição e tu começa a se nutrir da forma correta e que é uma nutrição que te dá energia, vitalidade, disposição, é um negócio surreal, tu experimenta um negócio assim, ó, nossa, assim, ó, tipo, é outra vida. É surreal, porque eu experimento isso, como eu falei, no inverno eu acabo me perdendo um pouco, mas cara, eu experimento isso. Agora eu começo a voltar a tomar posse de mim de novo. E, cara, é absurdo a máquina que a gente se transforma. É transformador. E tu não quer mais saber de viver de outra forma, cara. É uma disposição. Eu falo, por isso que eu falo, é máquina mesmo. A gente vira parece que é uma máquina, cara. É imparável, é indestrutível. O cara acha que, meu Deus, Cara, mas o cara fica igual. Cara, é uma doideira. Só quem experimenta pra saber. É muita vitalidade, né? Energia, é vitalidade. Energia pura. E assim, do contrário também é verdadeiro. Então eu começo a comer e a me nutrir de forma inadequada, o meu corpo ele vai mandar os sinais de tipo, isso não tá ajustado, isso tá ruim. Sonolento o dia inteiro, preguiça, se arrastando. É tudo que eu sinto falta quando eu de começo a bacalhar. É isso, cara. Porque tu vai inflamando o teu corpo. Então quando tu experimenta, quando você se dá a permissão, se sente merecedor de fazer um processo onde tu corrige a tua nutrição pelo corpo físico, tu vai corrigir todas as tuas outras nutrições. Por quê? Porque tu não vai aceitar o ruim. Sim. Tu não vai aceitar o ruim no teu relacionamento, nas tuas amizades, que te tratem de qualquer jeito no teu trabalho. Tu vai se sentir merecedora de corrigir tudo, porque a gente é reflexo. Então, se eu faço uma mudança em uma área da minha vida, vocês podem ter absoluta certeza que aquela decisão, aquela mudança em um campo da vida de vocês, ele vai refletir em todos os outros campos. Sempre vai ter. Porque é uma engrenagem. E isso é o ser integrativo. Uma decisão, uma escolha, uma mudança em uma área vai trazer resultado e vai refletir nos outros campos. E aí é lindo, porque daí acontece 1000 transformações. Não, aí... Tu pega a pessoa assim... Aí se resgatou, né? É o resgate que você falou. Resgate. A pessoa nem se conhece mais, passou o amor... 6 meses, é um negócio de amor próprio. Nasce o amor próprio. Aí seja bem-vindo ao amor próprio. Aí você vai ver e vai conhecer realmente o que é um amor próprio. E aí entra toda essa parte que a Laís falou, que é isso de tipo não aceitar mais qualquer coisa, de não... Entende? E é por isso que todo mundo, a maioria das pessoas estão aceitando qualquer coisa, vivem relacionamentos absurdos, abusivos pra caramba, aceitam Aceita qualquer coisa. Cara, é absolutamente qualquer coisa. Que é inacreditável as coisas, porque eu ouço coisas assim que as pessoas aceitam que eu digo assim, não, é mentira que ainda tá nisso aí, vivendo isso aí, ouvindo isso tudo, passando por isso tudo. É inacreditável. Se resgatem, por favor. Se não conseguirem sozinho, busquem ajuda de um profissional. Cara, não tem nada de feio, nada de ruim em buscar ajuda, cara. Feio e ruim é ficar num lugar onde a gente não se cabe, onde a gente não tá feliz, onde não tá legal. Isso é feio, isso é ruim, cara. Isso é muito ruim, é muito mal. E não adianta a gente ficar se enganando também, fazendo de conta que tá bom do jeito que tá, porque a gente sabe que não tá. É mentira. Então os dois dá trabalho. Ficar aqui fazendo de conta que tá legal e não tá, dá trabalho. Mentira dizer que não dá, porque dá.
Não é confortável. Ah, então, mas eu me sinto cômodo. Mentira, não tá cômodo. E sair disso aí também é desconfortável. Também, mas pelo menos você vai chegar no conforto daí, de verdade. Tá? Então vamos parar de se enganar, de toda essa coisa aí, galera. Vamos buscar, vamos se resgatar. Porque a vida de verdade, cara, é linda. A gente tem uma única chance, uma única oportunidade. A gente tem que viver tudo que dá, com tudo que a gente tem. E ponto. Tá? Vamos lá, e se precisarem de ajuda, busquem ajuda. Não é feio, não é mal. Eu sempre digo pra vocês, eu tô sempre ali. A hora que vocês precisarem conversar e coisa, a gente tá sempre aí sendo todo ouvidos também, tá? Fiquem sempre à vontade. E uma coisa muito importante também de falar é que a gente muitas vezes não faz o que precisa ser feito porque os nossos motivos, eles são fracos. Então, estar atrelado, ter clareza de um bom motivo, de um motivo muito forte para você fazer esse movimento, né, esse processo de resgate, de busca, é fundamental. E uma forma também da gente trazer um pouquinho de clareza para o ponto que a gente está nesse momento é você imaginar a sua vida com os hábitos que você tem daqui 5 anos, daqui 10 anos. Se você hoje já sente algum desconforto, se você hoje já tem alguma limitação ou algo que te atrapalha e não te deixa feliz com a tua realidade atual, imagina que se você continua, que você não interrompe esse ciclo. Qual é a dor qual é a proporção dessa dor? O que você vai estar sentindo daqui 5, daqui 10 anos? Porque tudo e a todo momento nós estamos fazendo escolhas. E como tu mesmo falou, escolher ficar no mesmo lugar vai ter uma dor. Escolher sair desse lugar vai ter uma dor. Né? Então, escolha a tua dor, escolha o teu difícil, porque é desafiador, mas tu podes escolher aonde que tu coloca, onde porque que eu vou vem a colheita depois disso, né? Exatamente. Depois vai vir a colheita, né? Então, o que você quer colher, né? E da pensar, sua dor, né? gente, a nossa cultura, o nosso momento é do imediatismo. Então, é a médio e longo prazo. É pra vida, pô. É pra vida. Eu falo, é pra vida. Cara, boa alimentação, atividade física e coisa. Não é projeto, cara. Não é projeto verão, não é pra 3 anos, 4, é pra vida. Meu irmão, é pra vida. Como é que tu quer estar com 60 anos? Como é que tu quer estar com 70 anos? Se tu puder chegar lá, né? Porque se tu conseguires chegar lá, porque do jeito que a gente vive, cara, uma grande maioria não vai chegar. E se chegar, vai chegar totalmente dependente de alguém. E, cara, se tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, cara, se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de ficar dependente de alguém. Eu sempre brinco, tipo, cara, a hora que eu depender de alguém pra me levar num banheiro, pra fazer alguma coisa, cara, me dá uma lambada na nuca e me manda, me leva embora. Me tira daqui desse plano. Porque, cara, eu quero viver com qualidade, entende? Eu quero poder eu fazer minhas coisas, eu quero estar... E você, com 50 anos, com 60 anos, você quer estar como, cara? Como é que você vai estar com essa vida que você tá levando? Então pensa nisso, né? A gente tem que pensar. Eu sou um cara totalmente presente. Eu não sou do passado, nem de futuro. Mas, cara, se eu continuar vivendo, se eu continuar vivo, e aí? Entende? Como é que eu vou estar? Eu sou obrigado a fazer alguma coisa por isso, né? Porque realmente amanhã posso nem acordar, tudo bem? Mas se eu acordar, e se eu continuar acordando todo dia? E chegar lá, aí vou estar como? Dependente ou independente? Então, faça a sua escolha. E uma visão distorcida, né? Que saúde não é ausência de doença, né? As pessoas, elas se consideram saudáveis sem perceber o quão profundo é o conceito de saúde. Então, a saúde, ela vai ser a condição que te gera uma independência, né? Que você vai ter uma autonomia, né? Então, assim, mas eu sou saudável, mas eu tomo medicamento para controlar alguma coisa. Ou tipo, os meus exames estão ok, mas eu sinalizo... Mas não dorme direito. Eu levanto bandeira o tempo todo. Sim, meu corpo sim. tá pedindo socorro, mas os meus exames... Gente, sinal e sintoma. A clínica é soberana. Se você tá sinalizando, é porque existe algo que precisa ser olhado. Então, assim, se conectar de volta com o corpo, esse poder de se perceber, de estar realmente com consciência do que teu corpo tá te mandando de sinal, é fundamental. Então, assim, eu sou saudável, mas se precisar pular essa janela, tu pula. Consegue? Se precisar correr 1 quilômetro para ajudar alguém passando, que tá passando um sufoco, Consegue você correr? corre. Então, saúde é isso, é essa vitalidade, é essa energia, né?
E Essa não explosão, um conceito simplificado como a gente vê e distorcido como a gente vê por aí. É que eu falo. Eu sempre falo sobre isso também. Tipo, a gente nunca sabe como a gente tá por dentro, né? Então, às vezes a gente olha uma pessoa, pô, ela tá ali, tá com o físico legal pra caramba, tá super bem, mas a gente não sabe como é que tá lá dentro. Né? Eu sou um cara que eu posso estar enganando muita gente, e até a mim mesmo. Porque eu não faço exame, já faz mais de 20 anos que eu não vou em médico, que eu não faço consulta, que eu não faço exame, não faço nada. Então, assim, cara, eu não sei como é que tá aqui dentro, entende? Então, por fora, se olhar, tipo assim, pô, mas esse cara aí, pô, esse cara deve ser super saudável e tal. Mas eu não sei. Pode ter alguma coisa ali dentro, né? Que nem ela falou, eu sou um cara super presente, super consciente. Então, quando o meu corpo dá sinal e coisa, eu sei perfeitamente o que ele tá dizendo, o que tá acontecendo. Eu sei. Eu sou consciente disso. Né? Agora, eu respeitar o que ele tá fazendo é diferente. Né? Então, a gente não pode julgar pela capa, a gente nunca sabe. Então, eu não sei aqui dentro. Por isso que eu falo pra todo mundo, pô, hoje pode ser o último dia, hoje pode ser. Porque eu não sei se tem alguma coisa aqui dentro. Alguma veiazinha, alguma coisa que tá pronto pra romper, pra acontecer. Cara, deu, foi. Então, imagina. Quem não é ativo, quem não cuida da alimentação, quem tá não presente, quem né, não tá presente, exatamente. Então, porque isso, é um movimento que a gente escuta, do tipo assim, eu tenho constipação, mas é normal. Isso. Eu tenho dor de cabeça as pessoas recorrente, mas é normalizam, normal. Aí eu começo a normalizar aquilo que, gente, Exato. pode ser comum pra um período Isso, do mês, isso. pra tua vida ali que tu tá Mas passando. normal não mas é? normal não é. Então, parar de normalizar aquilo que não é normal. Romantiza até, né? Do tipo, Romantiza. é igual romantizar a obesidade, tu isso, entende? sim. Então, tipo assim, porque não sei o que de gordofobia, Estresse também, isso, aquilo, porque aquilo hoje outro. o cara é bem sucedido, ele tem que ser estressado, senão não é bem sucedido. Obesidade é doença. E aí, se eu sou profissional da área da saúde, como que eu vou ser a favor de um negócio desse? Aí o que tá por trás ganhando, né? O que ganha por trás? Várias indústrias. A indústria que vende a facilidade, a indústria que vende o milagre, a indústria do plus size, entende? Tudo isso ganha em cima de uma doença. E aí não é levado a sério. Então, tipo, quando a gente fala assim, eu não posso romantizar a obesidade. Entende? A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Né? Ela tem vários fatores envolvidos. Agora, dizer que, se aceita como você é a mesma coisa que tu ter um câncer e eu falar bem assim, aceita, nem trata. Sim. É pra ti esse negócio aí, sim. Entende? Então essa romantização me deixa extremamente irritada. Por quê? Porque é uma Isso doença. me irrita também. É uma doença. Foi como assim? Do tipo assim, aceita? Não aceita, Foi o que eu te falei no começo. Foi o que eu te falei ali, na verdade, da área da saúde. Isso me irrita também. Porque, tipo assim, e eu falei no começo isso também, né? Lembra que eu falei ali das pessoas, tipo assim, pô, como é que tu chegou até aí? Por que tu deixou chegar até aí? Entende? Isso me irrita também. E aí a pessoa, aí o que mais me irrita, na verdade, é ela dizer que ela tá feliz assim. Que ela é feliz assim. Cara, é mentira? E ela sabe que é mentira. Esses dias um cara falou pra mim assim, um amigo meu falou assim, pô, cara, eu tô contente, tô aqui fazendo meus treininhos e tal, mas, meu, é só pra emagrecer um pouco mesmo e tal, eu nem quero ficar trincado, fibrado, nada. Pensei, peraí. Não é que tu não queres ficar trincado e fibrado. Porque o mundo inteiro quer ficar trincado e fibrado. Todo mundo quer ficar. Tu não tem a força de vontade de chegar até lá, de fazer tudo o que precisa ser feito pra chegar até lá. Ou às vezes não se Agora, sente quem é que não merecedor. quer? Para, quem é que não quer? Tu não quer? Quem é que não quer? Tá com o corpo punk, impecável, vai. Quem não quer? Se tiver alguém que não quer, me avisa. Então, assim, cara, eu não conheço ninguém que não queira, entende? Então, tipo assim, e lógico que o cara não precisa. É óbvio que o cara não precisa chegar nesse nível, cara. Óbvio que não, eu não tô falando isso, entende? Eu só tô falando que todo mundo quer. Tá bem. Todo mundo quer. Tá bem. Porque se você chegar com uma pílula e dizer assim, ó, você vai tomar essa pílula aqui e você vai ficar trincado e fibrado, quem é que não vai tomar a pílula? Quem é que não vai tomar? Sim. Então é mentira. Então quer? No fundo, lá no fundo queria. Entende? Você também, tá também. Né? Então, é isso que pega, isso irrita um pouco. Então, a pessoa tem que ser verdadeira com ela também. Tipo assim, cara, não tá legal. Porque não tem como a gente se olhar no espelho e dizer que tá legal, não, porque não tá legal. E aí existe também o oposto que aqui a gente tá falando, né? E a gente vai de uma ponta a outra
dentro da questão da nutrição, porque nós vamos ter problemas nutricionais relacionados à obesidade e outros problemas que são distúrbios, né, comportamentais, como bulimia, anorexia, que é o oposto, né, e que também é uma doença extremamente séria. Então, existe Sim, existe essa parte, com certeza. Existe, né? Sabe? Existe um meio caminho aqui nesse equilíbrio, né? De buscar algo realmente que seja sustentável, saudável, mas que a gente não romantize, né? Porque existe muita distorção dessa questão. Eu jamais vou poder... admitir esse negócio de aceita a obesidade ou aceita a... É o resgate, doença, né? É o resgate, como você falou, cara. A anorexia, a pessoa anoréxica, eu vou falar pra ela, aceita isso, é um distúrbio, gente, exato, é um desequilíbrio. Exato, se resgata, exatamente. Precisa passar pelo processo, sim, né? É isso. E é o que eu tô falando, e não é estético, cara. É saúde. Cara, a obesidade, eu falei no início do programa, a obesidade hoje mata mais que a fome. Vocês têm noção disso, cara? A obesidade mata mais que a fome. E o paradoxo nunca houve tanto acesso, né, à informação, né? Então, hoje a gente vive a era da informação. Sim. Nunca se falou tanto a respeito disso e nunca se viveu exatamente o oposto do que a informação deveria fazer, que é conscientizar. Por quê? Porque informação não é o bastante. Informação só deixa, se tu não for pra ela pra ação, a teoria, né? Tu vai ter o quê? Obesidade cerebral, né? Então tá ali sendo bombardeado. É teoria só, não pratica nada. E a próprio Instagram, as nossas próprias redes sociais, elas foram alimentando um tipo de comportamento do consumidor de conteúdo, que é o quê? É a pessoa que fica e ela se contenta com a migalha. Então, eu sigo esse perfil aqui, daí eu vou lá, eu ouço o que a pessoa falou e isso aqui é interessante, mas eu só fico ouvindo e eu não vou pra ação com aquilo. É igual ler livro. Não adianta, gente. Eu falo, a galera, porque eu leio livro, eu li livro e tal, eu leio um monte de livro. E o cara vai trocar uma ideia com o cara, pô, tu lê realmente aí esses tu vai livros tudo aí? Porque, cara, se tu leu como um romance, então, porque tu não pratica nada. Do que tu tá lendo. Tipo, eu leio. Tá, mas e a prática, cara? Tu aprendeu no livro, vai praticar. Né? O livro não é pra dizer que leu, porque hoje também, eu leio, todo mundo é leitor hoje. Cara, mas e aí? Tu pratica? Tu bota isso no teu dia a dia? Então, ler por ler não adianta de nada. Nada, absolutamente nada. E aí é o comportamento de petiscar informação e não compreender que, tipo assim, esse petisco de informação que tu tá pegando ali em determinada página, em determinado conteúdo, e que ele fica aí, ele é trazido de forma aleatória, então a gente vai distribuindo ele de forma aleatória, não vai te levar a um resultado. O que vai te levar a um resultado é passar pelo processo, né? Pagar o preço de passar pelo processo. É isso, não tem milagre, não adianta. Isso é bem fato, legal, assim, sabe? Legal. Eu tenho mais 3 perguntas aqui para te fazer. Bora. 3 ou 4, mas antes de fazer elas, vamos falar da dopamina. Que você queria falar da dopamina, né? E eu não vou deixar escapar, lógico que não. Eu não preciso nem te perguntar isso, né? Mas com certeza no teu prontuário, lá no teu receituário, prontuário não é, né? Receituário. Na verdade a gente faz um mapeamento, né? Então a gente tem o protocolo, né? Lá no teu protocolo, com certeza tá praticar atividade física, tá, né? Não precisava nem perguntar isso, mas tá. Mas, né, só pra confirmar aqui na frente de todo mundo. Dopamina, vamos lá. Sobre dopamina, né? Então, esse hormônio, que é o hormônio, então, que a gente fala que é o hormônio do prazer, que é o hormônio da recompensa. Então eu conheço muito isso. Da recompensa. E aí, eu acho interessante falar da dopamina por causa de um comportamento que eu observo muito também em consultório. Nós somos a era das pessoas imediatas. E por ser imediato, o que a gente faz? A gente estabelece metas grandes, bem grandes. Eu quero botar aquela escada toda nas minhas costas. Eu olho pro meu processo inteiro. E aí vem um negócio dentro da parte comportamental que é muito interessante, que é a questão da frustração.
eu não tenho que enxergar a escada inteira. Eu tenho que enxergar o próximo degrau. Porque se eu botar a escada inteira nas costas, eu vou estar criando uma meta muito grande. E aí, às vezes, eu não vou dar conta daquela meta. Sabe a pessoa que vem toda escangalhada com a rotina? Assim, ó, tipo, ela não faz nada, tá tudo bagunçado. E aí, ela acha que em um dia ela vai fazer tudo certo. Tudo certo. E ela pode estabelecer uma comunicação do tipo assim, ó, bom, eu não tomo água, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Amanhã... eu vou começar a tomar água. Eu vou começar a tomar água. Eu não preciso tomar água, fazer o lanche, fazer atividade física no dia, fazer... Porque ela vai dar essa tacada inicial e muitas vezes, se ela não sustenta o processo dela, vem o que a gente não produz a dopamina. Porque a dopamina, ela é vinculada ao quê? O atingimento de metas. Sim. Então, eu atinjo uma meta, aquilo ápice, ali me faz muito bem, porque eu me sinto poderoso por ter atingido e cumprido com aquilo que... Exato. Então, ter essa inteligência do tipo assim, ó, o que é possível dentro do meu momento, dentro do meu processo? O que tá ao meu alcance hoje é isso aqui. Então, eu vou lá e eu faço. E eu me comprometo em fazer. Por quê? Porque se eu não fizer aquele mínimo que eu me comprometi, eu vou me frustrar. Então, ter essa inteligência de traçar metas atingíveis, né? Atingíveis. E parar com esse lance de querer colocar a escada toda nas costas. Porque daí, no meio desse caminho, a chance de você frustrar e não produzir esse hormôniozinho, que é a dopamina, voltar pior, que é o hormônio do prazer, que é esse hormônio da satisfação, da recompensa, por ter atingido essa meta, ele não vai acontecer. E isso é mágico, tá? Isso é muito importante no processo. De você se considerar do tipo assim, ó, caramba, eu fui lá e eu fiz. Eu fui foda. Eu fui foda. Mesmo que tenha sido só tomar aquela água que você não tomou. Entende? Você conseguir estabelecer... São pequenas conquistas, é isso pequenas mesmo. Conquistas. Eu fico de cara hoje com isso, né? Eu vejo muito isso que você falou. E eu sou um cara totalmente diferente, assim. Cara, vocês não têm noção das comemorações que eu faço, de umas coisas... comemorar, gente. De umas coisas que se eu contar, vocês vão dizer assim, mentira que esse cara tá comemorando isso. Isso aí é absurdo, cara. Que bicho idiota. Que não... Cara, mas vocês não têm noção, e nem eu sabia também dessa dopamina. Então, cara, o que eu produzo de dopamina, meu irmão, isso aqui é virado em dopamina. Porque, cara, pra gente, e o Vini sabe disso, que trabalha comigo, que está aí nos filmando, fazendo toda a parte aí do backstage... Ele sabe disso, ele comemora também junto com a gente, assim, as pequenas conquistas, pequenas coisas. E aí a gente não tá falando só da parte física e coisa, a gente tá falando de material também, né? De tudo. Cara, é incrível. Comemorem cada conquista. Eu acho que quando a gente perde, é por isso que eu digo, e eu sempre falo pro Vini, quando a gente perde essa gratidão, porque tem muito a ver com gratidão, né? Porque quando a gente... quando a gente perde essa gratidão de ter conquistado, né? Eu falei pra vocês no episódio que a gente teve com o Vini, um LED, né? Tipo assim, cara, um LED. A gente conquista um LED desse aqui, o Vini compra um LED desse aqui, a gente já fica, pô, agora a gente já tem um LED. Cara, quando a gente perde isso, que como eu comentei com ele, no episódio dele, que daqui a pouco a gente vai estar com a sala cheia de LED, vai ser só mais um LED, a gente não vai mais nem... Tipo assim, é só mais um LED, a gente não vai mais sentir isso. Então a gente tem que sentir, né? Porque o processo é esse. Tipo, pô, eu consegui beber água. Mas é só conseguir beber água, né? Tem uma porrada de coisa... Tem uma porrada de coisa que eu tenho que fazer ainda, tirar da frente. Não, cara, conquista a água, meu irmão. Tu conseguiu a água, já tá... Pô, já deu o primeiro passo, já conquistou. É 1 quilômetro. Eu tenho vergonha de fazer 1 quilômetro. Cara, conquista, velho. Tu não fazia nem 1 quilômetro, fez 1 quilômetro. Comemora 1 quilômetro que tu fez, entende? Porque a galera faz 5. Para de comparar as conquistas dos outros. Para de entrar na dopamina dos outros. Exato. Tá comparando o teu bastidor com o papo do outro, né? Para, cara. E assim, esse assunto que tu entrou pra mim é um fascínio, assim, porque essa questão da celebração, da comemoração das pequenas conquistas, gente... A gente é muito assim, né, presidente? Tá eu sei que tu é também. É que ele tá vinculado, isso é neurociência, tá, gente? Tá vinculado com a selar o processo de aprendizado. Então, é como se eu... celebrasse, é a criança que tá aprendendo a engatinhar, que ela fica de pé e ela dá os primeiros passinhos, e quando ela dá os primeiros passinhos, ela bate palminha. Sim. Ela tá batendo palma, por quê? Porque ela tá celebrando
a conquista dela. E ao longo da nossa vida nós vamos perdendo esse hábito de comemorar as nossas pequenas conquistas. E aí eu quero ser bom e eu quero ser foda em tudo. E aí eu tenho a minha mente tão no negativo, e aí a inteligência emocional é que conforme você vai desenvolvendo a inteligência emocional, você vai aprendendo a o quê? A olhar para aquilo que você conquistou e para aquilo que você já caminhou e não aquilo que falta caminhar. E isso é fundamental. E hoje em dia, as pessoas, o que vai ser de futuro é as pessoas se desenvolverem, se fortalecerem dentro da inteligência emocional. Porque nós passamos por uma era de inteligência intelectual. Então, eu investi, né, recurso, tempo, dinheiro, enfim, tudo que estava dentro do meu alcance em adquirir conhecimento, inteligência intelectual. Só que, por que eu não coloco em prática essa inteligência intelectual? O que eu sei? Eu sei o que tem que comer. Eu sei o que tem que fazer. Por que eu não faço? Porque é no campo das emoções. É a inteligência emocional que precisa ser desenvolvida, nutrida, fortalecida, tá? É o famoso primeiro seja e depois tenha, né? Isso. É isso, né? Porque gente... é isso, e a gente inverte as ordens. A gente quer ter primeiro, pra depois ser, momento, aí não consegue mais. Na verdade, esquece daí, que tem que ser também. Exato. A gente esquece, aí a gente não é mais. E a partir do momento que você perde o gosto por comemorar a tua pequena conquista, do tipo, emagreci 1 quilo, mas puxa, ainda falta 25. Sim. Cara, tu tais com a mente muito dentro de um processo de sabotagem. Porque tu tais olhando para aquilo que falta e não para aquilo que tu já tens. Então, é um problema seríssimo. E quando a gente deixa de sentir o prazer, é o que a gente chama dentro da psicologia positiva de set point, tá? Então, é tipo assim, hoje, às vezes, comer um biscoito assim vai ser um prazerzão, né? Então, hoje, ter o LED vai ser um prazer. Mas daqui um tempo, comer uma picanha a primeira vez. Nossa senhora, tem aquela sensação, aquela euforia, caramba. Mas come todos os dias, tu vai se acostumando. Fica e ingrato, aí cara. a gente começa, exatamente, aí a gente começa a entrar no que a gente chama de set point. Eu já passei por Eu já não episódio assim. sinto. Eu já não sinto a felicidade daquele momento, daquela conquista, do que eu tenho ali. É set point. Isso aí é muito... E eu gosto dessas colocações porque vai muito de encontro do que realmente é, tipo, minha experiência própria minha, entende? Minha. Cara, hoje a gente foi almoçar fora, eu ainda brinquei com o Vini, né, cara? Eu digo, meu, como é bom, né? Almoçar fora. Porque eu como arroz com ovo todo dia. E aí, quando o cara vai comer fora, cara, é uma sensação, é uma coisa assim, a minha dopamina deve ir lá no céu, assim, porque, cara, pra mim a refeição é uma das horas mais sagradas, né? A gente já conversou muito sobre isso também. Então eu sou um cara muito presente na hora da refeição, eu fico ali saboreando, eu demoro muito pra me alimentar, pra acabar de comer, porque eu fico ali realmente degustando e tal. Quando é arroz com ovo, não, aí é mais rápido, eu já sei o sabor. Mas tipo, cara, a gente foi lá hoje, e aí a gente comentou, né? Tipo, imagina, né? O cara que pode comer fora todo dia, assim, e tal. Eu disse, cara... Ele não sente o que a gente sente. E eu sei disso, porque eu já passei por isso também. Eu já pude almoçar direto, assim, fora e coisa. E, cara, um dia eu me peguei sendo ingrato. Tem um restaurante muito bom lá em Blumenau, que na época eu trabalhava de representante, que eu almoçava lá. E, cara, é um preço justo pra caramba, mas é um buffet gigantesco, cara, uma comida riquíssima, assim, muito boa, um buffet de sobremesa gigante também. O St. Peter, isso, esse aí mesmo, esse, não tava me vindo o nome, esse. O St. Peter lá em Blumenau. E, cara, e aí eu ia lá no St. Peter, porque eu também levava minha marmita, mas aí eu deixava pra ir lá no St. Peter uma vez por semana, assim. E aí, depende do mês... que tinha mês que aí eu entrava mais grana e tal, que o cara tava mais forradinho, eu ia mais vezes. Aí teve um mês que foi muito bom, eu comecei a ir lá, fui no primeiro dia, e pô, é aquela sensação, pá, fui no segundo, cara, no terceiro dia, eu juro pra ti, olha como é legal a gente ser consciente, né, cara, isso que é massa, por isso que eu me amo, assim, eu gosto de como eu vivo hoje. No terceiro dia, eu me peguei reclamando de alguma coisa. Cara, eu quero que esse teto caia aqui na minha cabeça. Se eu não falei pra mim assim, ó, tá na hora de eu parar de vir aqui. Tá na hora de eu parar de comer fora. Porque é ridículo isso que eu tô falando aqui agora, que eu tô sentindo. Eu já tô começando a ficar ingrato. Tipo assim, já tô perdendo o sabor disso aqui.
Então, cara, naquele dia eu parei e disse, não venho mais. Vou parar, vou vir uma vez por semana, vou vir uma vez a cada 15 dias. E aí tu vai lá e sente tudo aquilo de novo. Exato. Aí tu sente o sabor de novo. Cara, é incrível, tá? E eu sei por isso, porque eu vejo amigos meus hoje que tem uma condição boa pra caramba financeira, que, cara, que às vezes tem coragem de reclamar de um negócio que eu digo, o quê, cara? Tu tá reclamando disso aqui, que, tipo, eu tô babando, salivando em cima, que tá bom pra caramba, mas aqui o cara come quase todo dia. E comemorar essas pequenas conquistas sela esse processo de aprendizado. Então, ou sela aquela meta que você colocou e que você atingiu, né? Então, eu ensino muito meus pacientes, tipo assim, estabelecer uma meta, vamos avançar os 5 primeiros quilos, né? E aí, quando a pessoa tá lá, do tipo assim, se dá de presente uma blusinha nova, se dá de presente um brinquinho, um negócio pra botar no cabelo. Qualquer coisa, né, Qualquer cara? coisa. Senta, toma um café gostoso em algum lugar coisa, com a intenção. Colocar intenção é do tipo assim, isso aqui eu estou fazendo porque eu atingi isso, sabe? Comemora. Celebrar isso é tomar posse da tua conquista. É dizer, eu mereço isso. E isso tudo parece loucura, né? Mas é neurociência pura. A neurociência explica todo esse processo de aprendizado dentro do nosso cérebro, né? Então, isso é muito, muito, muito legal. E aí, uma outra coisa também bem legal de falar é que muitas dessas doenças emocionais, desses desequilíbrios emocionais e até mesmo mental, é desafiador pra gente entrar no campo porque não é algo palpável. É diferente de eu dizer assim, tá vendo? Minha mão tá machucada. Eu sinto dor na costela. Não, eu não sei aonde que dói. É um vazio. É uma dor que ela não é. A gente não toca. E quando eu não toco, eu tenho dificuldade de aceitar. E eu tenho dificuldade de botar pra fora isso. De botar também, pra fora, de ser falar, verdadeiro, de falar. E aí existe muitas difícil. coisas, né? Do tipo assim, por exemplo, depressão é um processo bioquímico, então tá faltando transmissão de neurotransmissores, produção de neurotransmissor e tudo mais. E aí muitas vezes as pessoas elas não se aceitam dentro da condição da doença. Por quê? Porque elas não conseguem, não é palpável. Então às vezes elas têm tudo. E até porque elas acham comum. Exato. Aí elas têm comum. Tudo, mas elas não sentem isso, entende? Elas não sentem essa felicidade, elas não sentem, daí é a pessoa que ela tem realmente, né? Sim. Né, toda uma condição, toda uma estrutura, mas ela acaba não sentindo. E aí ela não consegue aceitar o quadro dela porque é algo que não é palpável para ela. Então isso também é muito importante a gente observar e não negligenciar que esse tipo de doença e de desequilíbrio, ele existe e ele precisa ser olhado, né? Legal. Dopamina, rapaz, vamos pra cima da dopamina. O que a gente quer na vida? Dopamina, overdose de dopamina. Vamos nessa, bom demais, comemorem as pequenas conquistas, não se esqueçam. Vamos lá então. Laís, eu tenho mais umas 3 aqui, rapidinho pra gente encerrar. Bora. Eu queria que, se tu pudesse, brevemente... Como é que a gente identifica se a gente está com fome ou com vontade de comer? Tipo assim, de uma forma breve e bem natural mesmo, bem no... Sim. Sabe, para todos que estão em casa, para todo mundo entender realmente, tipo, cara, é isso aqui é fome, isso aqui é vontade de comer. Exato. Eu falei sobre isso no começo, né? Fome física e fome emocional. Isso. Então, a fome física e fome, né? O estômago vai roncar. Ela é uma fome que ela vai crescendo gradualmente, começa fraquinha, você toma um pouquinho de água, daqui 10, 15 minutos você tá sentindo o teu estômago de novo. Ela não é seletiva, então se tiver o biscoito, tu tá feliz, se tiver uma banana, tu tá feliz. Não tem o que tu não gosta, tu não tem dúvida que existe a fome, né? Igual a sinalização. Anotem isso. Por isso que eu tô reforçando isso, tá? Porque essa é a parte mais importante, na verdade, é a gente saber disso. É você identificar o que é que você mais sente, né?
Ela não é, então, seletiva, ela cresce de forma gradual. Tu pode ter um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de indisposição, irritabilidade, né? Isso pode causar quando a gente tá muito tempo sem comer. E é a sinalização orgânica do teu corpo dizendo, eu preciso estocar, eu preciso que você coloque, você me abasteça, né? Isso é fome, e é para essa fome que a gente usa o alimento. E a fome emocional, que é a vontade de comer, ela pode vir logo, inclusive depois de uma grande refeição, que é a vontade do docinho, ou de beber alguma coisa, ou de alguma... Ela é direcionada, então você tem um nome para o alimento que você quer comer. Eu quero uma besteira, né? Ela é mais cavalar, mais assim, tipo, ela vem do nada. Não é a gradual, ela vai crescendo. Não, se tiver uma barra de chocolate eu vou comer inteira. Ela é mais vinculada ao descontrole, né? E nesse momento que você identifica que aquilo ali não é fome, que é vontade de comer, é muito importante você buscar reconhecer, parar naquele momento e reconhecer o que aconteceu antes disso aparecer. Ou por que ela vem em determinado momento do dia. Porque tem gente que sente muita fome emocional à noite. Sim. Né? É um dos gatilhos mais fortes, né? Por que eu chego em casa e eu quero comer emocionalmente para suprir um vazio que não foi preenchido durante o dia? E aí, às vezes, esse vazio tá no trabalho que já não me satisfaz mais, na infelicidade que eu tenho dos movimentos que eu tô fazendo, né? Claro, a distribuição... De ficar vivendo um passado, de ficar várias coisas, coisas, a distribuição errada também de alimentos no decorrer do dia vão te levar ao gatilho de uma fome emocional noturna também. Mas sempre compreender que por trás de uma fome emocional existe a raiz do problema. E enquanto você não olhar na raiz do problema, você vai ser sempre um condicionado a viver dentro desse círculo vicioso. É consciência. É isso. É estar consciente na hora de se alimentar. Então, que é o que a grande maioria não faz. Alimentação né? consciente. O cara vai lá, almoça, nem sabe. Cara, tem gente que não sente o sabor de nada, nem sabe o que tá comendo, na verdade. Porque ele tá ali comendo, pensando já em mil e outras coisas, que a coisa que tá ali. Cara, é muito rápido. Tem gente que passa muita raiva quando vai almoçar comigo ou jantar comigo. Porque, cara, os caras já estão na sobremesa, estão no cafezinho, estão em tudo que for, eu não acabei meu primeiro prato ainda. Porque eu fico realmente presente ali, sentindo o sabor de tudo. Eu tô ali degustando. Cara, tá louco. E fazendo o processo de correto, né? Correto, porque assim, sim. O hormônio da saciedade, ele só vai vir daqui 20 minutos. Sim. Né? Então, se você não mastiga, come tudo muito rápido, você vai ter a tendência a repetir ou a querer comer alguma coisa depois do almoço, porque você tem plenitude gástrica, você tá com o estômago cheio, mas você não tem a liberação do hormônio que traz a sensação de saciedade, né? E outra, estômago não tem dente, então se você come tudo muito rápido e tudo muito inteiro, tu já tá com um processo de desajuste gastrointestinal. Entendi. Porque tu tá botando pro estômago um trabalho que tinha que ser feito na boca. E daí começa azia, refluxo, gastrite e fermentação no intestino e assim a gente vai. Maravilha, maravilha, Laís. Vamos lá então. As duas últimas aqui. Qual o seu principal propósito? Meu principal propósito é contribuir, né, com o processo de consciência das pessoas. Hoje, mais do que nunca, né, juntei as duas áreas que eu mais amo, que é a parte de inteligência emocional e a nutrição. E cada vez mais eu vejo força nisso, e a gente sabe que quando a gente trabalha o autoconhecimento nas pessoas, os resultados, as transformações, a libertação de padrões antigos, né, que colocavam ela num ciclo de falência, onde ela repetia e onde ela estava ali travada, tirar ela daquilo ali, sabe? Trazer a oportunidade de ressignificar, de reaprender, de se reconectar consigo mesmo através dessas duas áreas, para mim, é assim... Resgatar o máximo de pessoas possíveis. Missão mesmo, assim, propósito. Lindo. Eu fico... Cada pessoa que passa por um processo comigo, seja dentro dos treinamentos de inteligência emocional, seja dentro da nutrição, e que ela saia mais fortalecida dali, né? E que ela
consiga estar mais conectada e tirar daquilo ali aprendizado que torne a vida dela mais significativa, que é aquela coisa do tipo assim, ó, caramba, eu não tô mais só existindo, eu tô vivendo, sabe? Pra mim... Que legal, maravilha, lindo propósito. A última pergunta aqui, que é uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Se você pudesse fazer um único pedido para o universo, que ele fosse atendido assim imediatamente. E pode ser o que vier no teu coração aí, não precisa pensar muito. Realmente eu acho que isso, quando essa pergunta a gente faz, eu acho que a gente já tem isso muito definido assim já, né? Geralmente pessoas como você que já sabem o que vieram fazer aqui, né? Que já tem um propósito, então acho que já deve ser bem definido assim. Que pedido seria esse? Um único, fosse atendido imediatamente. Que todo mundo tivesse a possibilidade de estar conectado de verdade ao seu verdadeiro eu, à sua essência, sabe? Porque... Meu Deus... Resolveu tudo? Acabou? Tá tudo resolvido, É isso, né? porque cada um tem um espaço, né? Cada um veio para uma coisa, só que muitas vezes a gente tá ocupando o lugar errado, porque eu falo da seguinte forma, a gente cresce, né? Na essência, a nossa essência é quando a gente nasce, né? Ali naquela criança tem toda a nossa essência, todos os nossos recursos, não existe limitação, né? E aí a gente vai crescendo e a gente vai tendo as experiências da nossa vida e a gente vai vestindo capas. Então, eu visto a capa de ser um bom filho, de ser um bom aluno, de ser um bom amigo, de ser um bom profissional, de ser um bom marido, uma boa esposa. E eu vou suprindo necessidades que o mundo, né? Camadas que o mundo vai trazendo, né? Uma segunda pessoa exige de mim, ou espera de mim, né? E aí eu quero pertencer e eu vou absorvendo aquilo ali, vou entrando num fluxo automático e aos poucos eu vou esquecendo de quem eu sou e da minha essência, se perdendo de mim mesmo. E hoje, por trabalhar com isso, é o que eu vejo que as pessoas estão ali com seus 30, às vezes 40 anos, né? Se sentindo sem ter um significado, porque elas estão assim tão encapsuladas em cima de coisas que foram sendo colocadas, né, socialmente em cima delas, que elas se perderam e aí elas esqueceram do poder, da potencialidades das potencialidades que ela tem, dos talentos que ela tem. E pra mim, cara, quando eu vejo assim alguém recalcular a rota, desapegar de tudo, renunciar aquilo que é falido na vida dela e tomar posse de dizer assim, ó, esse aqui sou eu. Voltei, tô voltando. Esse negócio sou eu e assim, ó, eu Meu Deus, eu fico enlouquecido. Eu fico louca. Eu passei por vários processos de várias amigas minhas já assim também, porque, né, de trocar informação e de até ajudar nesse processo mesmo, porque eu adoro isso, né? Por isso que eu sempre falo, sempre fico disponível para ouvir as pessoas, assim, eu sempre falo, quem quiser conversar e tal. Porque é isso, né? Eu já passei por vários processos de resgate, assim, dessas minhas amigas. Cara, é uma coisa assim, é uma luz, vem uma mulher assim que, cara, todo mundo se afasta. Porque quem não tá nessa batida, nessa frequência, fica assustado e sai. Porque fica com inveja, porque queria ter a mesma coragem. Mas quando tu porque queria se livrar também de um monte de coisa que ela se livrou de, cara, como que essa mulher fez isso? O que ela... É um monte de relacionamento, né, falido, mas não tem coragem de sair. E aí quando vê a amiga saindo e renascendo e se tomando posse da vida de volta e toda, quando tu vê, meu Deus, mas quem é essa mulher? Outra mulher. Se afasta todo mundo porque não consegue, tipo assim, meu Deus. É magnetismo, né? Quando tu tais na essência, quando tu tais na essência, tu vai ser magnético. E esse lance foda. De tipo que assim, processo lindo e muita coisa vai se afastar de fato. E eu sempre falo assim, ó, se tu tem uma conquista, se tu avança e no momento que tu traz esse teu avanço, essa conquista, alguma pessoa da tua volta, ela se apaga quando tu se acende, ela não é a pessoa pra estar ali contigo.
Porque ela só tava contigo porque ela era mais acesa que Exatamente. tu. Ela tava... E tem uma frase para selar esse assunto sobre o meu pedido ao universo de as pessoas estarem conectadas com a sua verdadeira essência, porque eu falo muito de tipo, existe um lugar que é seu, somente seu, e ele vai continuar ali disponível até que você o ocupe. Não existe sobreposição. Ninguém Ótimo. vai ocupar ele por ti. Sim. Só que isso só é possível quando a gente tem coragem de se conectar com a nossa essência. E sempre lembrando que a nossa essência, ela é perfeitamente imperfeita. Nós não somos seres perfeitos. Nós estamos aqui para evolução, para Passar pelo processo. Para passar pelo processo, de melhorar encontrar cada dia, né? E aonde a gente contribuir e cabe. servir, né? Eu acho que a gente não faz sentido algum. É o básico, Se tem algo, a servir. gente veio servir. Tu né? tá servindo com Eu esse vim, lindo exato, trabalho, com esse lindo... Eu vim de Blumenau a Brusque hoje, assim, ó, feliz, porque, caramba, a gente sabe, a gente tá vinculado Sim. com os projetos há muito tempo. Sim. Eu sei da tua história, eu sei do teu desejo, eu sei do teu propósito por trás do projeto. E eu acho que ele vai muito de encontro àquilo que eu acredito, e não é à toa que a gente tem as conversas que a gente tem, sim. né? E eu vim feliz, porque, caramba, vamos contribuir. Sim. Onde que vai Vamos alcançar? servir, né? Quando, Sim. quantas pessoas vão ouvir ou não Sim, vão ouvir? Não é sim, isso. É tu saber sim. que tu tá em movimento e que tu tá com a intenção do servir. Sim. E isso é muito Não, se a grandioso. gente tocar, eu sempre falo, é uma pessoa, a gente não precisa tocar muita gente, é uma pessoa. Quando a gente toca uma pessoa, vocês já sabem disso, que eu sempre falo isso também. Quando a gente toca uma pessoa, a gente nunca vai tocar uma pessoa, porque essa pessoa que a gente tocou, ela vai estar tocando mais alguém. E, cara, isso é uma corrente infinita que nunca se acaba. Então, quero aproveitar também para pedir para vocês, para compartilharem esse espetáculo desse episódio que a gente teve aqui com essa conversa maravilhosa, né, com essa maravilhosa da Laís, da nutricionista Laís Soares, com todos que vocês acham que realmente gostariam de ver isso, né? E ninguém vai estar sendo menor que ninguém ou maior que ninguém por estar compartilhando. Eu já falei pra vocês, parem com esse ego bobo, para com essa coisa de tipo, não vou compartilhar, porque a gente depende de vocês, a gente depende do compartilhamento de vocês, da audiência de vocês. Então eu tô aqui humildemente, encarecidamente pedindo pra vocês fazerem isso, né? Então assim, vocês já estão sendo maior do que eu, porque eu tô tendo que pedir pra vocês. Então não precisa botar o ego em jogo e vai lá e compartilha, entende? Porque isso é muito importante pra gente, tá? Espero que tenha feito sentido pra vocês. A gente abriu aqui tudo que a gente tem de melhor hoje, né? A gente esteve aqui hoje com a nutricionista Laís, pode fazer, que nem fazem no Jô Soares, pode fazer, tá? Eu também queria ficar mais tempo aqui, ela tem muito conteúdo, né? Muito bacana. Mas a gente pode estar aí para frente trazendo ela numa outra oportunidade para falar de outras coisas também. Então, muito, muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês terem nos assistido até aqui, né? Laís, sem palavras, obrigado. Eu adorei te ter aqui na Caçador de Endorfina. É sempre muito bem-vinda quando tiver algum tópico, alguma coisa aí que quiser estar colocando, que achar importante, entre em contato com a gente. Eu gostaria que você se direcionasse para as pessoas em casa e deixasse o seu contato, como é que elas te encontram, Instagram, enfim, aonde elas conseguem te encontrar mais fácil. Hoje em dia tá fácil de encontrar, né? Muito. Encontra até se não quiser. Se a gente quisesse esconder, a gente não consegue. Exatamente. Então, gratidão a todos que assistiram e vão assistir, né, ainda o episódio do dia de hoje. Eu tenho uma honra muito grande em participar desse movimento. Muito obrigada por me convidar, por me receber aqui. Com certeza me coloco à disposição também para falar a respeito de outros assuntos, né? Hoje a gente falou mais de nutrição, Sim. Mas tem outras áreas aí que a gente pode entrar a fundo. Legal. Meu Instagram é LaísAPSO, tá ali, né? É o meu canal hoje, Sim. né? Onde a gente entrega os conteúdos, onde Tem bastante conteúdo bem legal diário lá, tá? Acompanhem que é bem bacana. Vocês vão curtir. É um mix entre profissional e pessoal. Pessoal, mas isso que né? é legal. Porque eu acho que isso... E lá vocês vão ver eu falar ou sobre nutrição ou sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, que é a minha outra inteligência emocional, né? Então, essa parte comportamental é a parte que eu mais trago lá dentro. Então, qualquer dúvida também que surgir a partir daqui, de algum tópico que eu falei, que não ficou muito esclarecido, manda um direct lá pra mim que a gente esclarece.
Maravilha, maravilha. Sensacional. A todos, muito obrigado. A gente espera vocês no terceiro episódio. A gente está finalizando aqui com a nutricionista Laís. Muito, muito, muito obrigado a todos. Fiquem bem, se cuidem. Não se esqueçam, entrem em movimento. O movimento é a cura.